Olá, bom dia! Hoje nós estamos aqui para mais um dia de aula e hoje é dia 25 do mês de agosto do ano de 2020. Hoje, então, é terça-feira. E como é que a gente começa o nosso dia? Viva terça-feira! Viva terça-feira! Viva terça-feira! Viva a semana inteira! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais um dia de aula. E hoje nós vamos continuar falando de uma coisa muito legal. Peguem o livro de vocês de matemática, muito bem. O livro de vocês de matemática na página 105. Muito bem, vamos lá abrir o nosso livro na página 105. Deixa ele abertinho aí, tá? Ainda não vamos usar. Vamos primeiro entender o que nós vamos fazer hoje. Bom, nós já falamos de subtração, né? Então, vamos continuar falando dela. Porém, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós já falamos a subtração no sentido de quê? De retirar, né? Então, hoje nós vamos falar no sentido de subtração, no sentido de diferença e também no sentido de comparação. Que é isso, tia Regiane? Vamos fazer para nós entendermos? Olha só. A diferença que a gente faz numa subtração é assim. Por exemplo, eu tenho um macaquinho que ele tem 8 bananas, tá bom? Só que o macaquinho ele estava com muita fome e essas bananas estavam lá dando sopa para ele, né? O que o macaquinho fez? O macaquinho pegou dessas 8 bananas, o macaquinho comeu 3 bananas, tá? 3 bananas, tá? Então, essas bananas que o macaquinho comeu sumiram. Então, quantas bananas ficaram aí? Quantas bananas ficaram? Muito bem, você que disse que ficou 5, você acertou. Então, para a gente ver qual é essa diferença que o macaquinho fez dessa subtração, o que nós vamos fazer? Para encontrar a diferença, nós vamos o quê? Subtrair a quantidade que tinha total, né? Com a quantidade que ficou, para que nós possamos ver essa diferença que foram as bananas que o macaquinho comeu. Quantas, então, bananas tinham inicialmente? Antes do macaquinho comer, tinham quantas? 8 bananas. Quantas ficaram? 5. Então, nós vamos fazer 8 bananas que tinham, menos 5 que ficaram. Então, 8 menos 5, quantos são? 3. Então, 3 bananas foi o que o macaquinho comeu. Então, 3 é a diferença. Isso mesmo, a diferença. Ou seja, essa que o macaquinho comeu. Deu para entender? E também nós vamos falar sobre a comparação. Por exemplo, olha, tem um menino, ele tem, deixa eu ver, tem um garotinho que ele tem 6 bolas, tá? Esse garotinho tem 6 bolas. E o amigo dele tem apenas 2 bolinhas, tá? Então, um garotinho tem 6 e o outro tem quantas bolinhas? 2 bolinhas, tá? Então, vamos agora ver qual é essa diferença. Vamos comparar, tá? Nós vamos riscar aqui desse garotinho que tem 6, a quantidade que esse garotinho tem. Então, quantas esse garotinho tem? 2. Vamos riscar 2 bolinhas aqui desse que tem 6, tá? Quando nós riscamos 2 bolinhas, que é a mesma quantidade que o garoto tem, quantas sobraram sem riscar? 4, muito bem. Então, vocês viram? Essa comparação não era a mesma quantidade. Então, esse garotinho aqui, ele tem 4 o quê? Tem 4 bolinhas a mais do que esse garotinho aqui. Como é, então, que nós vamos fazer essa subtração? Como para a gente achar onde é que tá essa diferença? Nós vamos fazer o quê? 6, olha, 6 menos... Quantas bolinhas esse aqui tem?
2. Então, 6 menos 2 é igual a 4. Então, esse garoto aqui tem 4 bolinhas a mais do que esse garoto aqui. Então, essa é a nossa comparação. Deu para entender? Não se preocupe, a tia Regiane vai deixar mais um outro vídeo aí para você entender melhor, tá bom? Então, já que você já entendeu um pouquinho melhor o que é essa subtração, então nós vamos agora fazer a nossa atividade, tá? A nossa atividade na página 105 diz assim: na escola, todos os dias Júnior, Júlia e Lucas sobem uma escada para chegar à sala de aula. Olha a escada aí. Contem aí, quantos degraus tem essa escada? Tem quantos? 9, né? Quantos degraus faltam para a Júlia chegar até Júnior? Então, você vai contar os degraus que estão entre a Júlia e o Júnior para ver quantos que falta para ela chegar junto com ele. Colocar dentro desse quadradinho. E quantos degraus Júlia subiu a mais do que o Lucas? Então, você vai contar quantos degraus que ela subiu a mais que o Lucas. Ou seja, você vai contar aqui entre o Lucas e quem? E a Júlia, tá bom? Aí tá dizendo assim: Júnior subiu 9 degraus e Júlia 6. Pinte a subtração que indica o número de degraus que faltam para Júlia chegar até Júnior. Então, 9, né? Que ela subiu. São 9 degraus. E Júlia subiu 6. Como é que vai ficar essa subtração? 9 menos 6, que é igual a 3. Você vai pintar essa subtração correspondente. Tá bom? Vamos, então, para a página 106. Segunda questão. Observe as duas filas dos alunos no pátio da escola. Letra A. Escreva uma subtração que indique a diferença entre o número de alunos das duas filas. Então, olha, vejam aí, tem 2 filas. Você vai escrever uma subtração aí que represente essas 2 filas e qual é a quantidade, qual é a diferença que tem entre essas 2 filas. Bom, se tiver a mesma quantidade, claro que o nosso resultado vai ser 0, não é verdade? Isso é uma dica já. Terceira questão. Quantos alunos a mais tem a equipe verde? Pinte a resposta. Então, você vai contar aqui essas 2 equipes. Você vai ver. Então, quantos alunos a mais tem essa equipe verde? Façam essa comparação e vejam aí qual é o resultado, tá? Se mais um aluno entrar na equipe laranja, tá? E outro na equipe verde, quantos alunos a mais terá maior equipe? Pinte a resposta. Então, depois você vai desenhar mais um em cada um desses 2 grupos e você vai pintar de verde, né? Qual é a equipe que tem mais pessoas, tá bom? Aliás, não, perdão. Você vai... Qual é a equipe que tem mais, né? Quantos a mais tem na equipe depois que você desenhar esses 2 componentes que tá pedindo aí, tá bom? Página 107. Quarta questão. Observe as imagens a seguir, elabore um problema e observe a situação e resolva no caderno. Olha, aqui então nós temos uma situação. Tem um vaso com flores no primeiro quadradinho e depois a mulher sai levando algumas flores. O que você vai fazer? Você vai fazer uma subtração aí, mas é uma resposta pessoal. Vejam aí do jeito que você vai fazer, tá bom? Quinta questão. Pinte com a mesma cor a subtração e o resultado dela. Veja o exemplo. Olha, aqui tem um exemplo. 6 menos 1 é igual a quanto? Igual a 5. Então, olha, tá pintado da mesma cor. O que é que você vai fazer? Você vai pintar da mesma cor a subtração e o seu resultado, tá ok? Vamos aqui para a página 108. Diz assim: Wesley está brincando de boliche e derrubou 2 pinos. Pinte os 2 pinos que ele derrubou. Então, você vai pintar os 2 pinos que ele derrubou.
Letra B. Quantos pinos ficaram em pé? Letra C. Complete as quantidades corretas. Quantos tinham em pé? Né? Marcos derrubou quantos? 2, não foi? Ficaram quantos? Você vai colocar a resposta. 7ª questão. Marque com o X a resposta de cada questão. Letra A. Se as aulas terminam às 10 horas e agora são 8 horas, quantas horas ainda tenho de aula? Olha, 10 horas menos 2, quanto é que dá? Aliás, 10 menos 8 dá quanto? Era 10 horas, né, que ia terminar, mas já era 8 horas. Quantas horas ainda faltavam? Você vai descobrir. Se hoje é dia 3, quantos dias faltam para chegar dia 8? Então, dia 8 e hoje ainda é 3. Então, como é que vai ficar essa subtração? 8 menos 3. Quanto é que é 8 menos 3? Vejam aí e façam a resposta. Se minha mãe fez 9 doces e 5 já foram comidos, quantos doces ainda há? Olha, ela fez 9, mas já comeram 5. Então, quantos doces ainda ficaram? Vejam lá. Então, crianças, por hoje é só que a gente vai fazer no nosso livro de matemática. Sabe por quê? Porque hoje também é um dia muito importante, é uma data comemorativa muito importante. Hoje, dia 25 de agosto, é o dia do soldado. Isso mesmo! E então hoje, já que é o dia do soldado, nós vamos homenageá-los, tá? Com uma pequena canção. E também nós vamos falar um pouquinho da importância dele, tá ok?